Ei, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o quarto compartilhado. O que vem a ser um quarto compartilhado? O próprio nome já diz, quarto compartilhado é um quarto que você vai compartilhar, você vai dividir com outra pessoa. No caso, com uma criança. No caso, o meu Heitor de 6 meses. Então, tem muito que dizem por aí sobre o quarto compartilhado. Na verdade, nós montamos o quartinho no estilo Montessori pro Heitor. Não abri mão dele de forma alguma. Eu sou adepta ao conceito montessoriano, mas infelizmente o Heitor não se adaptou a dormir no quarto. Não por ser montessoriano, nada a ver. É porque ele não se adaptou mesmo a dormir sozinho. Porque quando ele nasceu, ele ficou. Nós colocamos o Moisés no meu quarto e ele, não sei, eu acho que ele, sei lá, por ele dormir muito tempo no Moisés, ele não quis mais dormir sozinho. Nós fizemos várias tentativas, nós dormimos no quarto junto com ele. Enquanto nós dormíamos lá, beleza, ele ficava ok. Mas aí depois nós saímos do quarto, ele danava a chorar e nada fazia ele parar. Nós fizemos várias tentativas, levar ele dormindo, mas ele acordava. Então assim, não estava dando certo mesmo. Tentamos várias coisas, mas infelizmente ele não se adaptou a dormir sozinho. Então meu marido foi e decidiu que ele iria dormir com nós, no quarto. Como ele não cabia mais dentro do Moisés, estávamos colocando um colchãozinho no chão para ele. Aí e ficava naquela, ele era a favor, eu era contra. E eu era contra porque todo mundo que eu comentava falava que não podia, que estava errado, que criança tem que dormir no seu quarto. Só que aí eu comecei a pensar, se meu marido estava a favor, eu também. Era o melhor pro bebê. Por que eu não iria fazer isso? Então nós decidimos que ele iria passar a dormir no nosso quarto. E sendo assim, eu trouxe o bercinho, trouxe a cômoda, montei um cantinho só para ele. Só que antes de eu resolver fazer isso, eu decidi ler sobre o assunto, saber realmente o que os especialistas falavam a respeito, não ficar só no senso comum. Então, assim, foi aí que eu decidi realmente me tornei adepta ao quarto compartilhado, porque eu li coisas maravilhosas. Lógico, tudo tem críticas, né? Mas os pontos a favor se cederam bem mais do que as críticas. Por exemplo, vou até ler aqui para vocês, ó, umas coisas bem importantes que eu li artigos, eu assisti entrevistas com psicólogos, pedagogos e praticamente todo mundo a favor do quarto compartilhado. Aqui, ó, estudos mostram que bebês que dormem no mesmo cômodo que os pais têm mais sucesso, apresentam menos sinais de estresse e mamam mais. Também pode proteger da síndrome da morte súbita, fortalece o vínculo entre pais e filhos. Esse método ajuda a criar crianças mais tranquilas, seguras e estáveis emocionalmente. E aí, com relação às críticas, né, que eu não poderia ficar só no lado positivo, que nem tudo, aliás, nada tem somente o lado positivo. Aí eu vou ler aqui para vocês algumas coisas interessantes sobre a crítica, né, que na verdade não é bem uma crítica. É uma entrevista com o psicólogo, ele disse o seguinte: eu não vou dizer que isso não é verdade, só vou sugerir algumas perguntas em contrapartidas. Isso, na verdade, é umas críticas que fizeram pergunta para ele, né, com relação às críticas sobre o lado negativo do quarto compartilhado. As perguntas em contrapartida foram: desde quando um bebê pequeno que não anda e não fala, nem se alimenta sozinho, é independente? Colocá-lo sozinho num ambiente estranho, sem calor humano, contribuirá para sua independência e autonomia ou somente para sua solidão e aceitação da solidão?
2. É possível criar um filho sem passar por momentos difíceis de transição? O nascimento já não é uma transição? Não faria sentido diminuir o número de eventos de transição no início da vida para que essa primeira fase no relacionamento pais e filhos seja mais suave e prazerosa? O que impede você de promover a transição para o próprio quarto quando a criança estiver de fato mais autônoma? Ou seja, andando, falando, comendo sozinha, já explorando o mundo de uma forma melhor. Ou seja, quando ele estiver lá com seus 2, 3 aninhos. Você acha mesmo que sua vida sexual será tão intensa quanto antes do bebê nascer, independente de onde ele for dormir? Você tem sofá, futon, chuveiro, outros cômodos na casa? Sabia que enquanto dorme, seu bebê não vai nem saber que você e seu parceiro estão se divertindo um pouquinho? Ou seja, tudo que eu li foi totalmente a favor do quarto compartilhado, porque se é o melhor para o bebê, se os pais estão a favor, então não tem por que a gente olhar a opinião que é contra. Porque as pessoas são contra, mas na verdade eles são contra porque os pais eram contra, porque os avós eram contra, eles nem sabem o porquê que eles são contra. Então, sendo assim, nós decidimos optar pelo quarto compartilhado e estamos ultra satisfeitos. Aí vocês perguntam, mas e aquele quartinho Montessori lindo que você montou? Na verdade, ele ficou mais lindo ainda, porque eu transformei ele numa brinquedoteca. Eu não, né? Nós, meu marido e eu. Então agora, chega de blá blá blá, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o cantinho do Heitor. Bom, essa aqui é a cômoda, que eu já havia mostrado antes, né? Com a farmacinha, com os utensílios de higiene dele, tudo direitinho. A cômodazinha, toda bonitinha. Desse lado aqui, tem aqui que eu penduro umas coisinhas, às vezes eu penduro toalha, sei lá, qualquer coisa. E aqui ficou o bercinho dele. Aí ficou a cômoda com o bercinho. Assim, super simples, mas ficou muito bonitinho. Aqui em cima tem um retrato meu que eu já mandei emoldurar com a foto do Heitor, que não justifica, o cantinho é dele, não meu. Que assim, esse aqui pertence ao meu guarda-roupa, mas eu quis deixar pra ele. Então eu coloquei esse cachorrinho que ele adora dormir com ele. Aqui eu coloquei alguns brinquedinhos que ele também gosta. E ali eu coloquei umas coisinhas dele, meia, sapatinho, dentro dessas caixas. Então o cantinho dele ficou super simples, mas muito meigo. Ó, ficou muito meiguinho o cantinho dele. E no mais é isso, meninas e meninos. Esse é o cantinho do Heitor dentro do meu quarto. Então, fica a dica para quem estiver passando pela mesma dificuldade que eu passei. Se o bebê não estiver se adaptando ao quartinho dele, nada demais colocá-lo no seu próprio quarto. Então fica assim, meninas. Eu gostei bastante desse método, né? Nem sei se chamaria de método. Eu gostei bastante. O Heitor se adaptou, hoje ele não tá tendo problema nenhum para dormir. Não nos atrapalhou em nada. Nossa vida está a mesma, na verdade está muito melhor, porque agora eu não consigo dormir à noite. Então, fica a dica para quem ou que eu esteja passando por isso, ou então que não tem espaço em casa. Que isso aqui também é muito bom para quem não tem espaço. Então, por hoje é só. Fica a dica. Tchauzinho.